O título da palavra, da mensagem desta noite está aqui na Bíblia assim: chaves para o sucesso no casamento. Eu poderia dizer chaves na Bíblia para o sucesso na família, porque ele é uma palavra que você pode focar mais para o lado do casamento, ou também fazer todo esse grupo que é chamado família. Então, nesse texto que o apóstolo Pedro, um homem casado, nos fala da importância da harmonia espiritual entre o casal. Então veja que a palavra que nós lemos aqui, ela está falando de harmonia, na importância em que há, na harmonia espiritual, em que deve ter o casal, ou posso dizer que deve ter a família, a fim de que obtenha os favores divinos por meio da oração. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses que eles deveriam orar sem cessar, é claro que Paulo não estava falando assim: vocês têm que orar 24 horas por dia. Não, Paulo estava querendo dizer que não falte a oração na sua vida, que não falte a oração no seu casamento, que não falte a oração na sua família. Todo cristão, ele tem que ter um tempo de oração com Deus, por menos tempo que seja, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, não importa, mas todos temos que ter um tempo de oração com Deus, porque a oração é a forma da nossa comunicação com Deus. Eu comunico com Deus através da oração, eu falo com Deus através da oração. Então a oração, ela é uma forma de nós comunicarmos com Deus, de falar com Deus, mesmo que Deus, Ele conhece até os nossos pensamentos. Quando eu preciso falar com Deus, é como se fosse uma oração. Eu levo a Ele as minhas necessidades, os meus projetos, os meus sonhos, apresento a Ele a minha vida, a minha família, o meu ministério, a igreja da qual sou pastor, enfim. E às vezes ela se torna uma oração repetitiva, e Deus não se importa com isso. Não, nós não podemos ser bitolado. Por exemplo, tem pessoas que é bitolada no Salmo 91. Ele conhece o Salmo 91 de ré, no contrário. Outro é o Salmo 23. Enfim, cada uma às vezes tem. Nós não podemos nós temos que buscar conhecimento na palavra, isso é através da leitura. Então, muitas das vezes nós achamos que a nossa oração ela é muito repetitiva, e na verdade ela é. Se nós formos observar, é quase a mesma coisa todo dia. Mas Deus entende. E Deus, muitas das vezes, Ele responde. Porque Ele responde quando Ele vê que é o momento. Você já fez oração que às vezes essa oração, no seu entendimento, é uma oração que ela se perdeu no espaço? Não, ela está guardada na memória de Deus. No tempo de Deus, Ele vai manifestar dessa oração em teu favor. Amém, igreja? Então, sem dúvida alguma, a principal chave do sucesso no casamento é a vida espiritual. Irmão, sem dúvida alguma, a chave do sucesso para o casamento ou para a família é você ter uma vida espiritual sadia diante de Deus. Quando você abrir a boca, Deus vai se manifestar em teu favor.
porque você está tendo uma vida espiritual de acordo com a palavra de Deus. Isso nós não podemos deixar. Então, se a vida espiritual do casal, quando eu falar casal, pode ser família, estiver realmente de acordo com a palavra de Deus, certamente tudo mais caminhará em acordo. Viu, irmão? Quando o casamento está desajustado e que não chega, casamento a gente pode ter uns momentos de discussão, de desentendimento, né? Às vezes não é bom, mas às vezes a pessoa, às vezes ela até dorme, um virado para lá, outro virado para cá, aí no outro dia elas entram em acordo e se relacionam, se comunicam, enfim, com os filhos é a mesma coisa, com os pais é a mesma coisa. Por quê? Porque tem que ser mais forte. Então, irmãos, se não estiver, todo o resto irá mal. Se não houver esta comunhão, esta vida espiritual no casamento, na família, na nossa vida, as coisas se desajustam. Ela pega outro caminho. E às vezes coisas mínimas, coisas fáceis de resolver. Eu tenho 37 para 38 anos que eu converti. E antes de eu ser pastor, eu e a Janete a gente ministrava para casais, cidade, até fora da cidade. Nosso ministério maior era esse na época. E depois a gente pegou a igreja e continuou com esse trabalho de aconselhamento, de relacionamento ferido, machucado, pessoas machucadas, pessoas feridas. E, irmãos, nós percebemos uma coisa, que as coisinhas pequenas são as que mais atrapalham, porque elas não são curadas, elas não são prestadas atenção nelas. Não, isso aí vai passando, e vai havendo um acúmulo, as coisas vão acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. As coisas grandes, isso o ser humano é desse jeito, só para você entender. Quando arma uma chuva, mas aquela chuva mesmo que o céu ficou escuro, foi tomado de nuvens escuras e começou relâmpagos, trovões, você se assusta, você quer chegar em casa logo, você está na rua, você quer chegar em casa logo, você quer procurar um abrigo o mais rápido possível, não é assim? Mas quando é aquela nuvinha ali, o tempo está embuscado, será que chove, será que não chove? Não importa, é assim. As coisas pequenas a gente não assusta, não preocupa, mas as coisas grandes a gente preocupa. E o diabo, ele sabe disso. Então ele tira mais resultado nas coisas pequenas. É uma picuinha aqui hoje, outra picuinha amanhã. É um filho que às vezes respondeu o pai não corrigiu da maneira que está nervoso. Está nervoso, mas tem que ser corrigido. Tem que ser. Não tem que deixar a casa cair primeiro, não. Respondeu, é na hora. Fez haste, é na hora. Pequeno ou grande, é na hora. Grave ou não muito grave, é na hora. E às vezes nós deixamos para depois. Eu estou te avisando, a minha paciência já está acabando, e o saco da minha paciência já está enchendo, irmão. Aí quando for tomar conta é complicado. Você está me entendendo, irmão? Mas vamos voltar aqui. Eu quero ir mais, quero ser mais fiel aqui dentro do texto. Então existem alguns pontos, irmão, que são essenciais
para que o casal se mantenha espiritualmente bem e tenha sucesso no casamento. Ou diria também, existem alguns pontos para que a família, alguns pontos essenciais para que a família se mantenha espiritualmente bem e tenha sucesso na família. Amém, igreja? Preste atenção. Agora, aqui até agora foi a introdução aqui está escrito. Pontos para o sucesso no casamento. Pontos para o sucesso na família. Primeiro, toda família em oração. Tem que ser todos. Tem que haver sacrifício de todos. Tem que haver esforço de todos. Tem que haver vontade de todos. Irmão, na formiga é o quê? Colmeia também é? Me ajuda aí, biólogo. Quem é biólogo aí? Formiga é colmeia, muitas formigas, formigueiro é o quê? Hã? É o que é? Formigueiro. Colônia. Isso. Uma colônia de formiga são milhares. Você sabia que a maior população mundial é a de formiga? É? Depois você pode pesquisar no Google lá. A maior população mundial são as formigas. Cada colônia de formigas são milhões de formigas. E tem apenas uma rainha. A única que não trabalha, mas é a mais sacrificada, porque é ela que tem que produzir ovos para a colônia, para multiplicar o formigueiro, você está entendendo? Mas todas as demais formigas do formigueiro da colônia, elas são obrigadas a trabalhar, todas elas trabalham. Compromisso, família, união, e elas são unidas. A formiga, ela carrega, não vou pregar sobre formiga não, viu irmão? A formiga, ela carrega 40 vezes mais o seu peso. Que trem custoso, né? Bom, eu estou falando isso aqui, porque muitas das vezes numa família, é só o pai que ora, ou é só a mãe que ora, ou enfim, ou é um filho que ora, e sobrecarrega só uma pessoa. É como se uma casa, por exemplo, todos trabalham, mas só um que mantém a casa. Está errado. Está errado. Todo mundo trabalha, então todo mundo vai contribuir. Vai contribuir. Tem que ser assim. Tem que ter compromisso para que haja. Então, na oração não pode ser diferente. Na nossa vida espiritual não pode ser diferente. Nós, eu tenho essa dificuldade, eu nunca consegui. Nós já até tentamos assim, mas poderia ter conseguido. Faz falta? Faz. É o chamado culto doméstico. Eu não vou nem te perguntar quem tem culto doméstico. Vou nem perguntar. Eu não tenho, gostaria de ter. Seria muito bom, porque tudo junto, cada dia um lê, cada dia um ora, cada um dia fala o que leu. Cria-se um relacionamento espiritual, um relacionamento de comunicação, enfim, tudo. Então, toda a família em oração é a primeira dica, né, que está aqui para o sucesso no casamento ou na família. O marido e a esposa que ainda não tem filhos tem que ter o hábito de ler, tem que ter o hábito de orar, tem que ter o hábito de falar da palavra de Deus, tem que ter o hábito de falar da experiência de cada um com Deus. E depois em os filhos, compartilha essa responsabilidade com os filhos, de orar, de falar da palavra de Deus, de falar da experiência dela com Deus,
isso é culto familiar. E o diabo coloca essa preguiça. Não estou culpando o diabo, não. Mas ele coloca essa preguiça na gente. Então a oração é a chave da vitória. Fala para o seu irmão, a oração é a chave da vitória. Mas, irmão, não pergunta para ele se ele orou hoje. Não. Deixa ele decidir. Né? Olha que não é de assustar que tem alguém aqui no nosso meio que não orou hoje. Do jeito que levantou, está até agora. Mas vai orar e dormir, né? Depois dessa vai orar, não vai, irmão? O objetivo aqui não é apontar o dedo para A nem B. Porque diz que quando você aponta um dedo para alguém, você está apontando 3 para você, né? Ou fala isso. Então, às vezes eu preciso mais orar do que você. Então, irmãos, o objetivo não é apontar dedo. O objetivo é trazer instrução da importância da oração. Porque a oração, ela é a chave da vitória no casamento. A oração, ela é a chave da vitória na família. Isso é tão óbvio que quando as pessoas nos procuram aqui com problema de família, com problema conjugal, uma das primeiras coisas que ele fala, vamos orar. Não é? Vamos orar, irmão. Vamos estar orando. É ou não é, irmão? Então nós sabemos que essa é a necessidade. A oração, irmão, é tão importante para a felicidade de uma família que nos seus ensinamentos acerca da vida familiar, tanto Paulo como Pedro citaram a importância da oração feita pelo casal. Hoje eu queria ter um computador aqui, né? Tinha para jogar tudo aqui. Mas não, tudo bem, não veio, né? As irmãs têm sido bênção demais nisso aqui. Tem nos abençoado muito, não estou triste, não. Então, quanto Paulo disse, não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por um tempo determinado que vocês irão reservar a oração. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação. E Pedro escreveu aqui, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo ensinando que o casal deve reservar um tempo para se dedicar à oração. E o apóstolo Pedro afirmou que o desentendimento entre o marido e mulher pode atrapalhar a própria resposta das orações. Você viu aqui, irmão? Você entendeu os 2 versículos que eu li? Paulo escreveu assim, eu vou ler jeitinho no pé da letra para você entender. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E Pedro escreveu o que eu li aqui para você, está aqui. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra. O marido tem que estar sempre dando honra à sua esposa. É aquele negócio, quem dá honra tem honra. É ou não é? Quem dá honra é honrado. Quem honra, ela vai ser honrada também. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque eu não poder, eu perco, né? Casais experimentam fazer oração de concordância ensinada por Jesus. Se nós, irmãos, tivermos essa experiência de
orar junto, a gente vai ver resultado. Não é fácil orar junto. Você ajoelha aqui, o outro joelho do seu lado. A maioria ora em espírito, com medo, no caso aqui, do cônjuge ou da família, escutar o que ela está falando. Isso é exercício, tem que exercitar. Mas é difícil, não é? Você responder, né? Isso não é que você pode dar uma tipo confirmação. Olha o que Jesus diz: ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, eu vou levar ao meu Pai para que assim seja, ou aconteça. Então a oração em conjunto, em grupo, em família, ela tem muito efeito. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga graças a Deus. E percebam o poder que tem a oração feita por um casal unido em concordância na presença de Deus. Você não tem dúvida o poder que tem, o efeito que tem, o resultado que traz quando o casal decide orar juntos, ou quando a família decide orar juntos. Ensine também os seus filhos a orar. Olha o que está escrito em Provérbios aí, 22, versículo 6. O que está escrito em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino. O que é instruir? Ensinar no caminho que ele deve andar, e até quando ele estiver velho, ele não irá desviar desse caminho. Você entendeu, irmão? É responsabilidade do casal, irmão, ensinar a palavra de Deus aos filhos. Não é da igreja, não é do Estado, não é da escola, não. A responsabilidade de ensinar o filho a palavra de Deus, o caminho que ele deve andar, esta responsabilidade é dos pais, ou seja, é do casal. Vamos continuar aqui. Então, se assim nós fizermos, toda a família estará em oração. Não seria bom a gente tentar de novo? Tenta. Vai ter batalha. Mas continua tentando. Mas vai ter batalha. Continua tentando. Esforça. Mas vai ter batalha. Vai ter momento. Às vezes marca horário, não vai conseguir todo mundo junto. Marca um outro horário aí, um já dormiu, o outro não. Marca um horário, um está em casa, outros não. Mas não podemos desistir. E isso faz com que nós desistimos. É o meu caso. Como eu falei, nós tentamos várias vezes. Nunca conseguimos dar um procedimento assim que deveria ser. Fizemos quando os filhos eram pequenos, quando os filhos eram adolescentes, quando os filhos já eram grandes, mas nunca conseguimos continuar isso como uma doutrina, vamos dizer assim. Segundo ponto, toda a família ler a Bíblia. Eu não vou perguntar, mas eu acredito que tem pessoa que não leu a Bíblia hoje também não. Não vou perguntar. Mas depois dessa palavra você vai ler hoje. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo, que você entenda aquele versículo que você leu. Não é assim, ó. Não, isso não funciona. Isso aqui não é jogo de quê? Isso não funciona. Você tem que ter uma sequência. Você tem que ter uma planilha. Você tem que ler. Você tem que entender o que você está lendo. Porque esse negócio de ler texto isolado é perigoso, né? Eu já até citei vários aqui para os irmãos. Por exemplo, na Bíblia você abre lá, Judas suicidou. Aí você assusta, não, isso aqui não, é Bíblia. Mas está na Bíblia. Judas suicidou ou não suicidou?
Quem sabe se Judas suicidou ou não? Suicidou ou não suicidou? Por quê? Por que Judas suicidou, hein? Me ajuda, irmão. Estou te perguntando. Quando eu perguntar, você pode responder. Por que Judas suicidou, irmão? Quem sabe? Vai comprar uma lasanha lá, quem acertar. Judas suicidou porque ele vendeu Jesus. Ele traiu Jesus. E ele arrependeu. Quando ele fez a besteira, ele arrependeu. Ele foi desfazer o que ele tinha feito, mas já era tarde. Aí ele não teve controle emocional. Infelizmente, né? Aconteceu isso. Aí está na Bíblia, aí você lê, isso é a leitura preguiçosa. Judas suicidou. Aí você assusta. Misericórdia, na hora dessa não. Aí você fecha a Bíblia. Aí você abre o texto. No texto fala assim: vai e faça o mesmo. Tem isso na Bíblia também. Eu tenho na outra Bíblia, tem isso tudo anotado aqui, porque essa Bíblia é nova. Eu não tenho essa facilidade aqui. Mas está na Bíblia também. Vá e faça o mesmo. Aí você vai ficar mais. Mas está vendo como é que a Bíblia é? Se não ler, é um livro. Aí você fala: nem isso aqui não. Suicídio, fazer o mesmo. Aí você abre outro lugar e fala assim: está na Bíblia, o que você tem de fazer, faça depressa. Isto é leitura da Bíblia do preguiçoso. Você me entende? Tudo isso é na Bíblia, irmão. Tudo isso é na Bíblia. Como eu disse, se eu tivesse outra Bíblia, eu tinha isso tudo marcado aqui. Eu não vou procurar no tablet para não perder tempo. Mas é isso aí. É leitura do preguiçoso. Eu leio a Bíblia todinha, mas desse jeito. Vai ficar apavorado. Tem que ter o texto, o contexto e o pretexto, não sei o que mais texto. Então vamos continuar aqui. Toda família tem que ler a Bíblia. Deus deseja que toda família medite na sua palavra. Olha o que está em Deuteronômio. Se você quiser anotar isso, você anota, irmão. Eu vou ler para você. Deuteronômio 6, diante, até o versículo 9. Mas eu só anotei o 6 aqui, não sei porquê. E estas palavras, não, eu anotei tudo, está tudo aqui. E estas palavras, isso é Deus falando com Moisés, viu, irmão? O Deus de Moisés é o seu Deus? É ou não é, irmão? O Deus de Moisés é o seu Deus? Posso ler então? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quem está falando, irmão? Deus falando para quem? Não, Moisés está morto há muito tempo. Moisés morreu há muito tempo. Deus falando para quem? Deus falando para a sua igreja. Falar para você e para mim, irmão. Te peguei, hein? Também, se eu tivesse, também falaria o que você falou. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmão, tem que esclarecer para todo lado, o que as meninas estão fazendo aí, os jovens, é interessante. A maioria de nós nem lê, mas é um trabalho que você vê interessante, escrevendo versículos e colocando na porta do banheiro, nas portas aqui, no vidro, enfim. Isso é bom, é na Bíblia, não está com heresia não, e nem fanatismo. Isso é Bíblia. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Tem que ler Bíblia, irmão. Tem que dar oportunidade para os seus filhos, para o seu cônjuge, ler Bíblia. Tem Bíblia para todo lado, né? E de todo preço. O Senhor ordenou através de Moisés o seguinte, é o que eu li. Bom, terceiro ponto. Então, tenta ainda nesse contexto aí. Portanto, irmão, toda a família lendo a Bíblia. Josué, eu até falei na escola dominical. Josué, ele falou assim: olha, vocês fazem da vida de vocês o que vocês quiserem. Quer ir para a direita, vão para a direita. Quer servir outros deuses, sirvam. Mas saiba de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aonde está esse versículo, irmão? Josué, eu já falei, né? Quem sabe onde está esse versículo? Hoje eu li ele na escola dominical, né? Você está entendendo, irmão? Não se aparte. Mas é outra coisa. Vou voltar aqui. Pulando ali. Terceiro ponto. Toda a família adorando a Deus. Irmão, eu já ouvi muitas mães, e hoje a gente vê que é uma outra realidade. Alguém perguntava: cadê o fulano? Não quis ir não. Deu birra, chorou, ficou lá. Deu birra? A criança, ela dá birra para ir para a escola. Dá birra para tudo é coisa. Tem dia que não quer, tem dia que quer. Eu vou na igreja agora não, estou à vontade não. E aí, chora. Traz. Se chegar chorando, não tem problema. Mas tem que trazer, irmão. Porque senão ela vai crescer desse jeito. O dia que quer eu vou, o dia que não quer eu não vou. Aí vai ficar aquele adulto preguiçoso. Não quer saber de ir na igreja. Não quer saber de congregar. Congregar é importantíssimo. As pessoas não, tem programa de televisão, tem mensagem dia e noite, tem. Graças a Deus por isso. Podemos dizer assim, né? Mas nós temos que estar juntos aqui. Eu com a minha família, você com a sua família. Nós temos que estar juntos. Eu tenho que olhar para você, você tem que olhar para mim. Eu tenho que contar para você, você tem que contar para mim. Eu tenho que conversar com você, você tem que conversar comigo. Eu tenho que dar um tapinha no ombro, você tem que dar um tapinha no ombro. Eu tenho que te abraçar, você tem que me abraçar. Nós precisamos congregar isso aqui, irmão. Sabe? Nós precisamos disso aqui. E nós, pais, não podemos abrir mão de trazer os nossos filhos para a casa do Senhor e ensiná-los eles a adorar a Deus. Tem que estar no coração, tem que haver esse desejo no coração do nosso filho. Eu estava lendo essa semana o livro de Hernani, eu até falei na escola dominical, trazer umas mensagens sobre o livro, que é muito interessante. Ele falou de uma frase lá que eu não decorei. Eu quero trazer essa frase aqui, que ela é muito interessante para nós entendermos a questão de congregar. Congregar é tão importante, irmão, quanto você permanecer servindo a Deus. Não duvida disso. Então nós precisamos ensinar o desejo de Deus, irmão. É que o nosso lar seja uma extensão de sua casa. O nosso lar tem que ser uma extensão disso aqui, ó. A casa de Deus. Toda nossa casa deve servir ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. O salmista, no Salmo 96, fala assim, ele nos aconselha dizendo: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele,
todos os moradores da terra. Deus convida todos a dar glória e força a Ele. Deus convida todos a adorá-lo na sua beleza, na beleza da sua santidade. É difícil, hein? Amém, igreja? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Se você quiser depois tirar uma foto dessa página aqui, irmão, e você aproveitar mais essa palavra, vai ser de muita importância para você. Porque ele vai te levando a outros pontos na palavra de Deus. Então assim nós possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que bom poder dizer isso, né, irmão? Que bom a gente poder estar junto, na mesma fé, no mesmo propósito, adorando o mesmo Deus, na mesma congregação. Quarto ponto, toda família no culto doméstico, o que eu dei na introdução dos irmãos aqui. Eu vou gastar pouco tempo aqui. O culto doméstico possui uma grande importância na formação espiritual dos nossos filhos. Então, o culto doméstico possui uma grande importância na formação espiritual dos nossos filhos. O culto doméstico é uma espécie de ensaio para ensinar os nossos filhos a cultuar a Deus e a maneira de servi-lo na sua casa. Está entendendo? Ao dar aos nossos filhos a oportunidade de cantar e pregar no culto doméstico, os estamos treinando para se apresentarem na casa de Deus com alegria. É o que o salmista Davi disse no Salmo 122, né? Eu estou alegre porque me disseram: vamos à casa. Quando o pai, ou quando a mãe, ou quando o filho, ou quando o irmão fala assim: hoje tem culto, aí que haja aquela alegria no coração de todos, não é? Não, hoje vou não, estou cansado demais. Nós não podemos escorar no cansaço a nossa refuga de não vir na igreja. Nós precisamos aqui, hoje já não, eu até sei o que vai ler, sabe nada. E se for? E se você tiver certo? É tão interessante, irmão, porque às vezes quando você acha que Deus não falou com ninguém na igreja, falou, pode ter certeza que Ele está falando com alguém. Pode ter certeza que alguém irá comentar da palavra dessa noite. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Sempre ela vai estar te trazendo instrução. Sempre ela vai estar te fazendo bem. Sempre ela vai estar abrindo o seu horizonte. Está me entendendo, irmão? Amém, igreja? Outro ponto. Toda a família contribuindo. Irmão, todos nós temos que contribuir. Não só na igreja, mas temos que contribuir na família. O que eu já falei na introdução aqui. Mas vamos aqui. Toda a família contribuindo. É importante, toda a família compreender a importância de contribuir para a obra de Deus. Os filhos podem aprender a dar o dízimo de sua mesada todo mês. Tem que ensinar os nossos filhos a ser dizimistas, a ser ofertantes. Eu não vou dizer que é um mecanismo, não. É uma instrução da palavra de Deus para que possa haver prosperidade na nossa casa. Quando você der 10 reais para o seu filho, 5 reais, ensine o seu filho a separar o dízimo.
ensine. Para ensinar tem que ser, né? Porque o filho cobra. Ué, mas o senhor não é? A senhora não é? Então tem coisa que tem que dar exemplo. Mas vamos aqui. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a contribuir na casa do Senhor. A palavra de Deus no provérbio 22, 6, instrui o menino o caminho que deve andar. Já falei isso aqui. Então nós temos que ensinar. E Malaquias 3, 10, 12, você já sabe, né? Que lá trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, tal. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção tal sem medida. Então, irmão, não é segredo nenhum, é questão de nós aprendermos, colocar em prática e passar para os nossos filhos. Então é importante toda a família compreender a importância de contribuir para a obra de Deus. Os filhos podem aprender a dar o dízimo de suas mesadas todo mês. Quando a família contribui na casa do Senhor, o próprio Deus resguarda o lar de prejuízos financeiros. Então, quando nós aprendemos e colocamos em prática a palavra de Deus, aqui se tratando de dízimo, irmão, Deus vai nos resguardar de prejuízos financeiros. Isso é bíblico. Contribui na casa do Senhor. O próprio Senhor resguarda o lar de prejuízo. Já falei isso. É sexto ponto. Toda família deve estar envolvida na evangelização. A igreja, a família, o casal, todos têm que estar envolvidos na evangelização. É importante que toda a família se preocupe com o crescimento do reino de Deus e contribuir para a sua expansão, seja evangelizando, seja contribuindo para a obra mundial de evangelização, por meio dos missionários espalhados pelas nações, e por aí vai. Então, se eu não vou, mas eu posso abençoar quem vai. Está entendendo? A oferta de missão. Eu acho interessante, importante e necessário essa oferta de missão. A oferta de missão do nosso ministério é o terceiro domingo do mês, e toda a oferta, sem tirar uma moedinha, ela é contabilizada, lançada no livro da igreja, mas ela sai 100%. 50% para missão mundial, nacional, regional, enfim. É 100%. Falei 50%, é 100% porque é distribuído entre secretarias. E nós, como igreja, não estamos indo à igreja local, mas nós temos o dever de enviar para a nossa oferta. Irmão, passa a preocupar com a sua oferta de missão. Eu ando preocupado com a oferta de missão da nossa igreja. Talvez você veja aqui nós, mas que pensa, R$500. Ou talvez você nunca nem preocupou com isso. Sabe quanto foi a oferta de missão passada? Você viu lá, Viviane? Depois que você estava viajando? R$62. É a oferta de missão. R$62 é pouco, não é, irmão? Para essa igreja? Podemos melhorar, não podemos? Mas nós não temos o hábito de ofertar. Eu sou dizimista, vou dar oferta, não. Nós temos que ser dizimista e temos que ser ofertante. Se eu falar quanto que entra de oferta aqui do culto, final do mês, você fala, não é verdade. Irmão, vou falar. A oferta do culto do mês de agosto, o caixa foi fechado agora essa semana, não deu R$250 por mês de oferta. Não deu R$250. Nós não somos ofertantes e precisa ser. Então, irmãos, como nós vamos fazer a obra missionária
se nós não vamos e não enviamos. Então nós precisamos desse pensamento. Então toda a família deve evangelizar. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a envolver na obra do reino de Deus. Precisamos ensinar lá nos primeiros passos. É dever dos pais ensinar os filhos a amar a obra de Deus. E em tudo que for fazer, eis-me aqui, conta comigo. Porque, irmão, quando nós falamos amém, todo mundo fala amém, mas depois a maioria se esconde atrás do amém. Você está me entendendo? Vamos então, irmãos, pedir a Deus que põe isso no nosso coração e que nós possamos colocar em prática. Não é coisa obrigatória, não, é dever. Existe essa diferença. Obrigatório é aquilo que eu faço, mas não queria fazer, não é? Eu não quero fazer, mas eu sou obrigado a fazer. Dever é diferente. Dever eu quero fazer. Isso é dever meu, eu preciso. E nós precisamos ensinar isso para a nossa família, os nossos filhos. Eu tenho o hábito de trazer a oferta todo culto. Quantas vezes acontece de eu deixar lá? Raramente isso acontece, mas me incomoda. Toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de levar uma oferta. Na escola dominical, né? Eu gosto de trazer todo domingo a oferta. Porque é uma forma de manter a obra de Deus. Então nós vamos ofertar nesta hora. Quem aprendeu alguma coisa, diga graças a Deus. Então o casal cristão, irmão, não deve pensar apenas em suas conquistas pessoais. O casal cristão não deve pensar apenas em suas conquistas pessoais, mas também no progresso do reino de Deus na terra, colocando Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A família em segundo. Meu irmão, igreja em terceiro, aí por aí vai.